dialogando sobre a era messiânica. Hoje daremos continuidade na temática características da era messiânica. Queridos, nós bem sabemos que esse tema, Mashiach, era messiânica, é um tema muito relevante, é um tema que nos traz grandes curiosidades, um tema que, quando nós estudamos o mesmo, sem sombra de dúvida, cria em nossos corações uma esperança futura de nós contemplarmos algo tão especial na face da Terra. Portanto, hoje, então, daremos continuidade sobre essa temática, a era messiânica. Hoje, nós estaremos aqui usando uma metodologia diferente. Eu vou trazer aqui, de modo visual, o conteúdo que nós iremos estudar e, no final, eu vou deixar aqui o link de onde eu extraí todo esse conteúdo. Antes de nós entrarmos aqui na nossa aula em questão, eu gostaria de ler um texto que se encontra em 2 Samuel, capítulo de número 7, verso de número 17. 2 Samuel, capítulo 7, verso 17. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou a Davi. Versículo de número 12. E quando os teus dias estiverem completos e vieres repousar com os teus pais, então farei levantar um da tua descendência depois de ti, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Ele construirá uma casa ao meu nome e firmarei o trono do seu reino para sempre. Então, quando nós lemos aqui 2 Samuel, capítulo 7, nós vamos perceber aqui um diálogo de Natã para Davi. Nós sabemos que Natã, ele expressa essas palavras de Deus, essas palavras do Eterno para o rei Davi, dizendo: olha, depois de ti, das tuas entranhas, vai nascer um, e este vai levantar o meu templo. Nós bem sabemos pela história que a referência aqui é Salomão. Porém, é importante nós relatarmos que, segundo Samuel capítulo 7, é uma promessa de Hashem para o rei Davi, que o seu reino será mantido para sempre. E aí surge a pergunta: como o reino de Davi iria permanecer para sempre? Davi, ele iria morrer, mas a Torá diz que depois da morte do rei Davi, o seu filho Salomão iria dar continuidade no seu reinado. Salomão, ele também iria descer à sepultura, porém, o filho de Salomão iria dar sequência nessa promessa de Hashem, que o reino vai ser mantido para sempre. O rei Mashiach, o rei Messias, ele precisa vir diretamente da descendência do rei Davi. Isto é, ele precisará ter um pai que vem da descendência do rei Davi e uma mãe. Então, o rei Messias, ele é um ser humano que vai partir da descendência do rei Davi. Sendo assim, queridos, tendo esse entendimento, a grande verdade é que o Mashiach está chegando. Vamos ler aqui no quadro alguns comentários. Talvez você tenha visto um artigo numa revista de circulação nacional sobre Mashiach, ou você tenha visto uma reportagem na TV, tenha ouvido uma discussão sobre o Mashiach num programa de rádio, seja como for que você tenha sabido
que Mashiach está chegando, você tem perguntas, perguntas difíceis que requerem respostas. Geralmente, amados, quando nós falamos sobre esse tema Mashiach, realmente surgem algumas perguntas, como por exemplo, quem é ele? Quem é o Messias? Onde ele está no momento atual? Por que Mashiach agora? O Messias não já veio, como dizem alguns? O que traz o Messias? O que ele vai trazer de benefício para a humanidade? O que é ele? Quais as suas características? Então, são perguntas que nós vamos encontrar resposta na própria Torá e nas próprias profecias que escreveram os profetas. E isso nós vamos perceber no decorrer dos nossos estudos, que quão grande é uma verdade. Enxergamos nitidamente o Messias quando lemos a Torá e os profetas. E a grande verdade, queridos, é que o Mashiach, ele está chegando. O Messias, ele tem alguns atributos. Vejamos: Messias, Salvador, Redentor, Rei ungido. Todas essas expressões se referem-se ao Mashiach, um descendente do rei Davi, como lemos aqui no início, segundo Samuel, capítulo 7. E agora nós começamos a entrar numa questão muito interessante. Ele vai reunir os judeus do exílio. Se você quiser tirar a prova real disso, você pode ler o profeta Ezequiel, capítulo de número 37. E o que mais o Mashiach ele vai fazer? Ele vai reconstruir o templo. Podemos ler essa verdade no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. O Mashiach também, queridos, ele vai trazer uma paz universal. Está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 2, que o Eterno, ele vai cessar todas as guerras na face da terra. Então, quando o Mashiach vir, isso, de modo obrigatório, precisa ser uma evidência. Isto é, se o Mashiach chegar e nós começarmos a olhar para ele e começarmos a visualizar todas essas características, de fato, é ele. Com a chegada do Mashiach, é eliminada toda a guerra na face da terra. E continuando aqui a nossa leitura, Mashiach cumprirá as palavras dos profetas e nos ajudará a trazermos a divindade para o mundo. Desde que teve início, o povo judeu, aguardamos por ele. Ao longo de nossa longa e sombria noite de exílio, ansiamos, até mesmo exigimos com urgência que ele viesse. Então, de fato, há uma expectativa, há uma alegria muito grande na espera, na chegada do Mashiach. E tudo indica que nós estamos vivendo esses dias. Mashiach está muito próximo de chegar e, sendo assim, começaremos a era messiânica. Mas por que agora? Os maiores eruditos do nosso tempo analisaram a história judaica. Os mais profundos pensadores examinaram os significados íntimos dos princípios e das crenças judaicas. Conclusão unânime deles: foram atendidos todos os pré-requisitos, foram satisfeitas as exigências, depois de todos esses anos, séculos, milênios de espera por Mashiach. Agora ele está pronto. Então, os grandes estudiosos da Torá, os grandes sábios, dizem que nós estamos muito próximo da chegada de Mashiach. E aí surge a pergunta: quando o Messias bíblico vier, o
ele vai trazer de benefício para a humanidade? Como será a terra, como será o mundo em que o Mashiach estiver inserido, de modo físico? O leão deitado junto ao cordeiro, a transformação de espadas em arados. Então, nós começamos a perceber algumas coisas que vão começar a acontecer na era messiânica, na era messiânica. Uma mudança, uma transformação no reino animal. Está escrito na Torá que o leão vai estar deitado junto com o cordeiro. Está escrito nos profetas, como nós acabamos de verbalizar, falar agora há pouco, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 2, que Hashem, que Deus vai trazer paz de modo global. Então, sendo assim, o Mashiach, ele traz essas características para a era messiânica. O Mashiach traz uma nova realidade, a realidade do ideal. Então, o que é o ideal? Deixa eu marcar aqui para nós darmos continuidade. O que seria o ideal? Estou aqui usando um novo método aqui para a gente estudar junto, aqui a Torá e as escrituras judaicas. Muito bem. Então, deixa eu destacar para você aqui o que o Mashiach vai trazer. Não haverá mais guerras. Nós lemos no livro do profeta Isaías, dentro do Taná, doenças vai ser extirpida. Diz os grandes estudiosos desse tema tão sublime, que quando o Mashiach vir, os cegos vão enxergar, os paralíticos vão andar, todo tipo de doença vai ser eliminada. O que nós esperamos com a chegada de Mashiach? Toda inveja, todo ódio, toda ira, toda competição vazia, isso vai ser eliminado. Em vez disso, Mashiach dá ao mundo a bondade, a generosidade, a amizade, paz. Ele faz com que o mundo se encha do conhecimento de Hashem, assim como a água cobre o mar. Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 9, capítulo 11, que assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem. Então, na era messiânica, o conhecimento da Bíblia, o conhecimento da Torá, o conhecimento de Deus será de modo global. Sofonias, capítulo 3, verso de número 9. Naquele dia, todos nós falaremos uma só linguagem e adoraremos a Deus em um consenso e um único propósito. Isto é, todo mundo vai servir o Deus de Israel. Mas o Mashiach, diz aqui o comentário, necessita de ajuda, nossa ajuda. Ele precisa de um ambiente onde ele esteja à vontade. Um lar onde os valores que ele ensina sejam vividos e em que sejam postas em práticas as prioridades que ele estabelece diariamente para transformar as necessidades, as perturbações, as esperanças e os sonhos em alegria, satisfação, objetivo e significado. Mashiach precisa de você, acredite. E aí, queridos, continuando aqui, para já finalizarmos aqui esse curto vídeo, Mashiach, Messias, o que é ele? Ele não é uma ideia filosófica, uma concepção intelectual de uma era vaga, distante. Ele é um ser humano, de carne e osso. Então, aqui é importante nós falarmos que o Messias judaico, o Messias da Bíblia, ele é um ser humano. Ele terá um pai, ele terá uma mãe, seguindo assim aquilo que é ordinário nas Escrituras. Hashem cria Adão e Eva e diz para eles: crescei, multiplicai e povoai toda a terra. Então, dentro de uma visão judaica, o Messias,
não é um semideus, o Messias não é Deus. E você pode ler isso na Torá, em todos os profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, todos os profetas nos mostram que o Messias é um ser humano e não um semideus e um Deus. Repito, ele é um ser humano, nascido de um pai e de uma mãe, que respondem às nossas mais íntimas necessidades. Mas, como qualquer ser humano, precisamos dar-lhe uma resposta, também sentir a sua realidade, deliciarmos-nos em sua presença. Ele está aqui acessível a todos, fácil de alcançar. O caminho para Mashiach não requer uma experiência prévia, não exige talento especial, nenhuma riqueza extraordinária. Para você encontrar o caminho para o Mashiach, estude mais sobre ele. Tenha um dia maravilhoso e que possamos, todos nós, merecer a revelação imediata de Mashiach. Então, nessa aula, de modo bem simples, nós respondemos aqui quem é o Mashiach e algumas características. Mashiach, ele é um descendente do rei Davi, ele vai trazer os Bnei Israel para a Terra Santa, ele irá reconstruir o Beit HaMikdash, o templo sagrado. Como diz o profeta Isaías, capítulo 2, haverá uma paz global, o conhecimento de Deus será propagado no mundo inteiro e a realidade será uma realidade espiritual. Então, dialogando sobre o Messias, gostaria de deixar esse vídeo para você fazer uma reflexão sobre o conceito Messias na visão judaica. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe a tua semana. Amém, ve amém.